Muito bom dia a todos os irmãos. Espero que se sintam bem na presença do Senhor. Esta manhã tenho eu a responsabilidade de abrir a palavra do Senhor e, em primeiro lugar, quero agradecer ao Isaac e ao Vítor por este belo hino que acabaram de cantar. E também quero cumprimentar aqueles que nos estão a escutar através da internet, que a todos possam ter a alegria neste santo dia do Senhor, ter a sua presença nos seus corações. E antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos orar. Querido e bom Pai, mais uma vez estamos perante Ti. Neste momento que vamos abrir a Tua palavra, Senhor, que não seja eu a falar, mas Tu, Senhor, Tu possas falar por meu intermédio. Usa-me e capacita-me, e vem estar também com cada filho Teu, toma-nos todos nas Tuas mãos. Tu te suplico e te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Prezados irmãos, este título que eu dei, poderia dar outro título, mas o título que eu dei é o verdadeiro discípulo. O que é que eu sou? Sou um verdadeiro discípulo ou sou somente um simples discípulo? E antes de eu ler o texto da introdução, que vai ser Josué 24, capítulo 15, mas vou ler ali um texto que não era para ler. Eu não era para ler esta manhã, mas depois do vosso hino eu vou ler. Ele encontra-se em 1 Coríntios 9, versículo 17, que diz o seguinte: se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade apenas, desempenho um cargo que me foi confiado. Sou eu realmente um verdadeiro discípulo? Quero ser um verdadeiro discípulo? Ou estou assim? Cada um possa responder por si. Então vamos ao nosso texto da introdução. Em Josué 24, capítulo. Diz assim, Josué 24, capítulo 15. Já não podíamos ler o versículo 14. Agora temei ao Senhor. Servi-o com sinceridade e com verdade. Deitei fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, e estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué responde desta maneira: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que este também possa ser o nosso grande desejo de servirmos ao Senhor. Diz-nos, prezados irmãos, o comentário bíblico diz-nos assim: este corajoso guerreiro deu o exemplo ao povo de Israel e o povo respondeu com entusiasmo. Estava resolvido a permanecer dessa maneira até ao fim. Seu último apelo foi para que seguissem o exemplo de consagração. Reparem bem o que é que agora Ellen White diz-nos em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 141. Ela diz assim: estaríamos muito adiantados da condição espiritual em que nos achamos, caso avançássemos segundo a luz que nos foi enviada. Portanto, estaríamos muito avançados espiritualmente, que cada um de nós possamos refletir. Para começar, prezados irmãos, eu vou-vos contar uma história. Esta história, gostaria que a portanto, para quem quiser acompanhá-la, esta história tem pelo título 5 milhões por uma pérola. Isto passou-se no Japão. Só aguardar um bocadinho para eles projetarem. A história é um pouco longa e vou resumir, mas quem quiser acompanha a história através da leitura. Isto foi uma conversão de uma jovem que se passou no Japão através de uma campanha de evangelização, e diz que esta jovem era uma jovem filha única, os seus pais, o pai era embaixador e a mãe embaixatriz, e ela
era uma jovem que tinha um curso que era formada em filosofia. Diz que esta jovem assistiu a todas as conferências, portanto, que o pastor Walter Schubert realizou no Japão. E diz que depois dessas conferências, esta jovem acreditou plenamente que só a Bíblia era verdadeira e o Senhor Jesus era também o seu Deus, e ela decidiu guardar o sábado e esperar pela segunda vinda de Cristo. Quando seus pais tomaram conhecimento da sua decisão, que ela havia mudado de religião, ela passou a enfrentar dificuldades que nenhum de nós é capaz de imaginar. Vivia num palácio como filha única, nunca havia feito trabalhos domésticos, tinha criados que faziam tudo isto e estava acostumada a uma vida de luxo. O pai um dia chegou a casa e disse: "Minha filha, você não pode prosseguir com essa religião adventista. Como pode abandonar o shintoísmo? Você sabe que eu sou conde e o que pensará a sociedade e as esferas governamentais, portanto, quando souberem que você faz parte de uma religião fanática." Com carinho, a filha disse para o pai, procurou convencê-lo de que só a Bíblia personifica a verdade divina e que só ela podia acreditar em Deus conforme revelado neste livro e em Jesus Cristo Nosso Senhor. Mas o preconceito do pai a impediu de ver a beleza do plano da salvação e quase diariamente a jovem tinha sérios desgostos, até que o pai lhe disse que se não renunciasse à sua religião, teria de abandonar o lar. A mãe quis intervir, mas não foi possível. O pai deu-lhe uma ordem e disse: "Você tem 2 horas para preparar as malas." Portanto, e sair desta casa. A jovem atribulada teve de preparar as malas sozinha pela primeira vez, pois o pai havia ordenado que ninguém a ajudasse. Aos seus ouvidos, pesados irmãos, soou as palavras de Jesus que se encontram em Mateus 10:37, que diz assim: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim." E estas palavras, pesados irmãos, encorajou esta jovem a cantar o hino que nós hoje vamos cantar sentados. Vamos cantar o hino, a primeira estrofe e o coro do hino 251. E depois eu continuo com a história. Portanto, a primeira estrofe e o coro do hino 251. Foi este hino que esta jovem começou a cantar, depois de, portanto, ler aquele pensamento sobre Mateus 10:37. Então, continua a história, diz que aquela jovem, depois de ter recolhido os seus pertences, pôs o dinheiro que ela tinha no seu bolso e o pai deu-lhe uma ordem para ela própria carregar as malas, que tinha o carro à porta e que ia levar a um determinado sítio onde a ia deixar. O pai, portanto, entrou, deixou a moça nessa praça e ela começou a pensar: e agora o que é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou dormir? A primeira coisa que lhe veio à mente era ir para um hotel para dormir. E assim fez. Veio ao pensamento depois, em seguida, como é que eu vou ganhar o meu sustento? Esta jovem sabia falar alemão, inglês e francês. Então pensou: vou alugar um apartamento, vou dar aulas. Vou pôr um anúncio no jornal e vou dar aulas. E diz-nos, portanto, a história, portanto, que ela alugou um apartamento. Diz que no dia seguinte apresentaram-se vários alunos e ao fim de poucas semanas tinha um número de estudantes que nem podia atender. Assim vivia a jovem tranquilamente, como fiel filha de Deus. Até que certo dia um carro parou à porta do apartamento dela e quem saiu do carro? O seu pai. O seu pai virou-se para ela, chorar e disse: filha, estes 3 meses que tu estivestes fora, eu e a tua mãe
só temos chorado. Volta para casa, segue a tua religião. Eu não me importo, segue a tua religião. Mas, pesados irmãos, o pai fez um pedido a essa filha. E ele disse: filha, a minha vida tem poucos dias de vida. O médico diz se eu tiver outro ataque de coração, eu morro rapidamente. Volta para casa, só com uma condição. Quando eu morrer, queimas incenso. Queimas incenso. Esta jovem, portanto, diz assim: este pedido foi devido ao facto de crer os situístas que o morto pai, seu espírito se transforma numa espécie de divindade intermediária entre os deuses e os filhos. E isso o obriga a queimar incenso em sua honra em certas ocasiões. E a filha respondeu ao pai: papai, eu amo muito, mas como também a minha querida mãe, desejo voltar para casa. Porém, não posso prometer o que pede, pois quebraria o primeiro, o segundo mandamento que diz para eu não ter outros deuses diante de mim. Como poderei cumprir o seu desejo desonrando a sua imagem de uma divindade? Isto é contrário à Bíblia e não poderei fazê-lo sem cometer pecado. O pai, um tanto irado, disse: estás de fazê-lo. A filha respondeu com todo carinho: papai, eu podia dizer que o faria, mas uma vez que tenha morrido, não cumpriria o que tinha prometido, e o Senhor não saberia que assim procedendo eu transgrediria. Essa jovem diz: primeiro ela diz que não podia desonrar o primeiro e o segundo mandamento, e aqui agora diz: se eu fizesse, portanto, eu iria desonrar o novo mandamento, o nono mandamento que diz para não mentir. Deus exige que eu guarde os mandamentos, meu querido paizinho. Por isso, não posso prometer o que me pede, mas cuidarei do Senhor com todo carinho enquanto viver. Pela segunda vez, o pai quis obrigá-la, porém não conseguiu. Irritado, gritou: está bem, ficas deserdada. Adotarei outra filha, você está morta para nós. Com efeito, dias depois, adotaram outra jovem como filha. Logo após o homem morreu repentinamente, conforme a ameaça feita. Ele legou toda a sua fortuna de $5 milhões à filha adotiva. A filha legítima, pesados irmãos, diz-nos a história, não lamentava a perda da herança. Ao contrário, dizia: prefiro a pérola verdadeira da salvação aos $5 milhões do meu pai. Que nós também possamos sentir a fidelidade na palavra do Senhor em cada um de nós. O texto que nós vamos a ler, pesados irmãos, é um texto conhecido de todos. Ele encontra-se em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Filipenses 3, 12 a 17. Que nos diz o seguinte, 12 a 17. O título tem, numas versões, é prosseguir para o alvo, noutras tem sede meus imitadores. Diz-nos então o versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual foi alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se é que pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. A frase deste texto, pesados irmãos, significa falar e agir. Primeiro ponto, quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem. As mais apreciadas qualidades aparecem.
A compreensão e o perdão têm êxito. O amor une todos. A paz e a gratidão dominam os corações. A vida se torna exemplar aos outros. Filipenses, no mesmo livro, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, Paulo diz assim, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E se voltarmos atrás um bocadinho, Filipenses 1, versículo 27 diz-nos assim, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, então que vá e vos veja que esteja ausente ou acerca de vós que estejais firmes no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqui Paulo estava a dizer, quer ele tivesse partido, quer tivesse conhecimento, que tivesse a certeza que os crentes que tinham um ânimo e estavam a seguir a palavra que tinham aprendido. 1 Tessalonicenses, versículo 1, versículo 6, diz assim, só o Espírito Santo é capaz de dar alegria no meio da grande aflição e sofrimento. Só o Espírito, só a palavra de Deus enraizada nos nossos corações pode nos dar a tranquilidade. As lições que nós estamos a estudar, começamos hoje, sobre o êxodo, pesados irmãos. Moisés teve essa paz de espírito que o Senhor lhe concedeu para que ele guiasse o povo. Em Hebreus, pesados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. 12, 1 e 2, que diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, pesados irmãos, para nós mesmos. Paulo diz, olhando finalmente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a agonia e está assentado à destra do trono de Deus. Sim, pesados irmãos, Cristo suportou a cruz com alegria. Em Tito, o capítulo atrás de Hebreus, capítulo 3, versículo 3 a 8, diz-nos o seguinte, 3 a 8, outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E agora, no versículo 8, diz, fiel é a palavra, e quero que a proclamos com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Deus realmente quer que nós aplicamos a sua palavra dentro dos nossos corações, para que aqueles que nos rodeiam possam ver realmente a palavra de Deus
está a fazer em nós, homens e mulheres, daquilo que Deus quer, diferentes do mundo. João 3, versículo 5, é um versículo que nós conhecemos. Nicodemos, certo dia, veio ter com Jesus de noite. E o que foi que Jesus respondeu a Nicodemos? O que é que ele tinha que fazer? Nascer de novo, pesados irmãos. Nós também temos que nascer de novo, pesados irmãos. Se queremos ser aqueles discípulos que o Senhor quer de cada um de nós temos que nascer de novo. Cada dia temos que pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme os nossos corações. Josué, pesados irmãos, 1, versículo 7, diz assim: tão somente ser forte. Nós vamos ler Josué 1 até o capítulo 9, mas estes passados. Em Atos 9, versículo 6, nós conhecemos este episódio de Saulo, quando Saulo ia a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. O Senhor Jesus, o que é que disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Helena White diz-nos assim, a história da redenção, na página 270. Ele perguntou, Saulo, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade que te dirão o que tens que fazer. O Senhor também quer que nós nos levantemos da mornidão, pesados irmãos. E então diz assim, nenhuma dúvida saltou a mente de Saulo de que fora o verdadeiro Jesus de Nazaré que lhe falara e que ele era, sem dúvidas, o tão longamente esperado Messias e consolação e Redentor de Israel. Deus também, pesados irmãos, também é o nosso Consolador, é o nosso Redentor. Deus está disponível, pesados irmãos, para nos receber. Agora, como é que eu quero? A minha entrega, quero entregar a totalidade do meu coração a Deus. O Senhor Jesus diz, filho meu, dá só um bocadinho do teu coração. É isso que Deus diz? Filho meu, dá-me o teu coração. Aquilo que nós temos de pior é aquilo que Deus quer, que Deus nos pede, pesados irmãos. Deus quer transformar os nossos corações. Diz que Paulo foi obediente à palavra. O Senhor disse, vai, e te indicam o que tens que fazer. No Salmo 119, versículo 105, nós conhecemos todo esse salmo, este capítulo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas Salmos, pesados irmãos, Salmos 119, versículo 165 diz assim: muita paz tenho os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, pesados irmãos. A lei de Deus para cada um de nós não pode ser tropeço, pesados irmãos. Nós temos que amar a lei. O Senhor Jesus diz, se nós amarmos a sua lei, não há tropeço para cada um de nós. E ainda um texto, no livro a seguir, em Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. 3, 1 e 2 diz-nos assim, filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Para que nós realmente não nos possamos esquecer dos mandamentos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Nós também conhecemos bem Efésios 6.
Efésios 6, de 10 ao versículo 20, a armadura de Deus. Diz-nos assim, Paulo diz-nos assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também, Paulo diz, para que também nós possamos orar por ele. Orai por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente como devo falar. O Senhor também quer abrir as nossas mentes para que nós realmente também possamos ser esses discípulos verdadeiros, pesados irmãos. O Senhor quer transformar. O Senhor diz: escolhei hoje a quem servais. É o nosso texto de Josué. Escolher o que é que nós queremos escolher, pesados irmãos. E o Senhor disse a Josué, Josué 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Estas mesmas palavras do Senhor a Josué também são dirigidas a nós esta manhã, para que realmente nós nos possamos esforçar para cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. João capítulo 15, versículo 4 a 8, nós todos conhecemos este texto. O Senhor Jesus diz que é a videira verdadeira. E diz: quem está em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim, diz o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer, pesados irmãos. Queremos estar, nós, pesados irmãos, esta manhã, conectados com a palavra do Senhor, com o Senhor Jesus, para que Ele nos dê a sua força, para que nós possamos realmente, naquele dia mau, resistir à sua palavra. Cada um possa responder por si. Há 3 classes de pessoas. Há aqueles como Judas, que nada fizeram e o que fizeram mal. Há aqueles como o Pedro, antes da sua conversão, aquele homem espontâneo que mirava tudo ao avesso, mas depois foi transformado. Ou queremos ser aqueles homens, como nos diz no texto de João 15, versículo 5, que nós, se estivermos em Deus, com Deus, podemos produzir muito fruto. É isto que Deus quer, que cada um de nós possamos produzir muitos frutos. O verdadeiro discípulo, pesados irmãos, é um exemplo na sua casa, na sua igreja. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Conhecemos também esta passagem. Noé, depois de sair da arca, pesados irmãos, foi a primeira coisa que Noé fez? Foi erigir um altar ao Senhor.
Diz-nos o texto: então edificou Noé um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar. Estamos nós também a oferecer diariamente esse holocausto ao Senhor, para que o Senhor realmente também possa transformar as nossas vidas. Josué, como Abraão, também lideravam na sua casa. Vamos abrir em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Gênesis 18, capítulo 17 a 19. Gênesis 18, 17 a 19, diz-nos o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E diz-nos agora o versículo 19: eu o escolhi, diz o Senhor assim, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça, o juízo, a fim de que o Salvador faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor está aqui a dizer, escolheu Abraão com um propósito, meus irmãos. O Senhor também nos escolheu a cada um de nós com um propósito, para que nós realmente possamos refletir a sua luz. Nós devemos ser a luz, portanto, para aqueles que nos rodeiam. Apóstolo Paulo, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Versículo 4, diz-nos o seguinte: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos, pesados irmãos. Reparem bem a responsabilidade dos pais, diz-nos assim, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito, pesados irmãos. Isto deve nos fazer realmente refletir, pesados irmãos. E em Tito 1, versículo 6, diz assim. Vamos abrir Tito 1, versículo 6. Tito 1, versículo 6 diz assim. E podemos ler até o versículo 8. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. E agora diz no versículo 8, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Ainda Paulo, a primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz-nos o seguinte. 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família e a recompensar os seus permitores, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo aos Romanos, pesados irmãos. Romanos capítulo 13, 13 e 14. Romanos 13, 13 e 14. Treze e 14 diz-nos assim. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, diz-nos Paulo, está a dizer assim, antes revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós, como cristãos, realmente, pesados irmãos, temos de ser diferentes do mundo.
O verdadeiro discípulo evidencia-se ao serviço dos outros. E eu vou ler uma citação da Sarah White que se encontra em Parábolas de Jesus na página 48 e 49, que diz-nos assim, reparem bem nesta citação: a verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Esta é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer entrega sem reservas, o serviço não dividido, exige o coração, a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. É palavras fortes, pesados irmãos. Helena White. Quem vive para si mesmo não é cristão. Ela é frontal, pesados irmãos. Paulo aos Romanos, capítulo 9, 2 e 3, 9, 2 e 3, diz-nos assim: reparem bem o amor que Paulo sentia pelos seus irmãos, pesados irmãos. Ele dizia assim, que tenho grande tristeza e continuo na dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Paulo preferia se perder do que os seus irmãos se perdessem, pesados irmãos. Estamos nós também disponíveis? Temos um outro caso, pesados irmãos, que se encontra em Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Podemos ler Moisés, todos nós conhecemos este texto. Mas o que Moisés, depois do povo ter pecado, podemos ler logo o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E agora, reparem bem nas palavras agora de Moisés, o amor que ele sentia para com aquele povo. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou senão, o que é que Moisés diz ao Senhor? Risca-me do teu livro. João capítulo 1, versículo João 1. Qual deve ser a nossa posição, pesados irmãos? Será que a nossa atitude é como a atitude de André? João 1, podemos lá ler no versículo 40, no versículo 1, 40 até o 42, e diz assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois discípulos que tinham ouvido o que João dissera e o haviam seguido. A primeira coisa, pesados irmãos, que André fez foi achar o seu irmão Pedro. Foi a primeira coisa, pesados irmãos. Quando, pesados irmãos, se descem às águas batismais, aquele primeiro amor é um amor que nos enche o coração. Nada nos impede para que nós realmente possamos transmitir essa mensagem àqueles que nos rodeiam, mas com o tempo passado, pesados irmãos, parece que nós vamos esfriando, vamos perdendo esse primeiro amor, pesados irmãos. Mas André, a primeira coisa que fez foi: olha, nós achamos o Messias, vem e vê. E o Senhor Jesus, quando viu Pedro, disse: tu és Pedro. O Senhor também, pesados irmãos, disse a Josué, versículo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. O Senhor, pesados irmãos, também nos diz a nós esta manhã: se nós formos fiéis, o Senhor também diz em Apocalipse 12,
Apocalipse, 22, versículo 12. O Senhor diz: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. A recompensa o Senhor vai nos dar, se nós, como nos diz Apocalipse 3, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Helena White, em Parábolas de Jesus, página 354, diz-nos o seguinte: o obreiro humilde, que obedientemente responde ao apelo de Deus, pode estar certo de que receberá a assistência divina. Aceitar responsabilidade tão grande e sagrada só por si eleva o caráter. Todo o esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos. Todo o esforço que nós fizermos, pesados irmãos, reverterá em bênçãos para cada um de nós. Isaías, pesados irmãos, estou quase a terminar. Isaías tem dois textos que eu gosto muito. Isaías 40, versículo, vamos abrir, Isaías 40. Isaías 40, versículo 31, diz-nos assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E agora a seguir, 41, versículo 10. 41 diz assim: pesados irmãos, como o Senhor disse a Josué, para que Josué não temesse. Deus disse a Moisés: não temas, eu estou contigo. O Senhor também diz a cada um de nós esta manhã: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudarei, e eu te sustentarei com a minha destra da minha justiça. E para terminar, pesados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tito, capítulo 2 de Tito, do versículo 11 ao versículo 15. E meditemos bem nestas palavras do apóstolo Paulo a Tito, que diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivemos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Numa outra versão que eu fui encontrar numa das outras Bíblias, diz: purificar para si um povo especial, pesados irmãos. É isto que Deus quer, que nós sejamos um povo especial, que a nossa luz possa ser refletida, pesados irmãos. E no versículo 15 agora diz-nos: fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Que realmente, pesados irmãos, o Senhor possa trabalhar nos nossos corações e que nós possamos ser aqueles discípulos verdadeiros que o Senhor quer de cada um de nós. É o meu sincero desejo esta manhã. Amém.